Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você, e juntos nós vamos receber de Deus a orientação e a graça através da palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te glorificamos por mais um momento, Senhor, que estamos passando, orando a Ti. Agradecemos a Ti pela graça, pela bênção, pela operação do Senhor sobre as nossas vidas. Te louvamos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Pedimos a Tua bênção sobre a nossa semana. Pedimos que o Senhor venha renovar as forças dos Teus filhos. Intercedemos, Senhor, por aqueles que estão passando por crises na área da saúde, na área financeira, na área emocional, na área espiritual. Venha, Senhor, entrar com providência. Pai querido, nós confiamos em Ti, esperamos unicamente no Senhor. Deus, vamos ler a Tua palavra neste momento. Fala conosco, nos mostra o caminho, nos ensina, Senhor Deus, a Tua lei. Guia-nos, ó Senhor, nas letras sagradas da Sua palavra, nos direcionando, e envia, Senhor, a Tua graça, que só o Senhor Deus pode dar. Em nome de Jesus, Senhor, nós lhe pedimos e nós lhe agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus. Salmo de número 125, que tem por tema a segurança daquele que confia em Deus. A segurança daquele que confia em Deus. Diz o texto sagrado: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Israel de Deus é a nação escolhida, a nação que tem o cuidado intenso, permanente de Deus. Desde o momento em que Abraão, ele aceita viver com Deus e estar com Deus, Deus firma uma aliança com Abraão. E Abraão vai então seguir os passos, os preceitos, o concerto que ele fez com Deus. E Deus honra a aliança com Abraão, a tal ponto que Israel, ele sai de Abraão, ele vem ali da linhagem de Abraão, e a nação de Israel, ela sofre durante toda a história, mas Deus tem um cuidado, Deus tem ali todo um zelo específico com Israel. E Israel é a nação, então, que tem o total cuidado de Deus. Nós podemos, então, pegar textos do Antigo Testamento e aplicar para a nossa vida, ainda que esses textos sejam relacionados a Israel, porque agora o Velho Testamento, nesse tempo que estamos vivendo, após a ação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ligando-nos a Deus também, nós podemos observar textos do Antigo Testamento, como textos aqui de Salmos, e aplicar na nossa vida individual, crendo que o Senhor Deus está falando conosco, assim como falou com Israel naquele tempo. Hoje nós vamos observar este salmo, que é direcionado para Israel, mas vamos aqui direcionar para as nossas vidas. O texto inicia dizendo: os que confiam no Senhor. O salmista, ele está falando para um grupo específico. Esse grupo é o grupo dos que confiam. Então, logicamente, nós entendemos que existe duas
categorias de pessoas, dois grupos de pessoas, os que confiam e os que não confiam. Então ele está escrevendo para as pessoas que confiam. Então todo esse cuidado, toda esta graça, toda a bondade que vai estar presente nesse texto é para as pessoas que optaram por confiar no Senhor. O que é confiar no Senhor? É esperar nele. Toda atitude que vamos fazer, recorremos a ele. Tudo que vamos realizar, recorremos a ele. Se vamos fazer qualquer coisa, esperamos nele primeiro, amando ele acima de todas as coisas. Então a confiança no Senhor, ele vai trazer alguns resultados, alguns benefícios, mas só vai acontecer se você e eu estivermos no grupo dos que confiam. O salmista ele está escrevendo para as pessoas que confiam. Os que confiam no Senhor serão parecidos com o quê? Como o monte Sião. Então aqui o salmista ele fala de um monte, que é o monte Sião. Este monte, no Antigo Testamento, ele simboliza ali a região de Jerusalém, a região da adoração do templo, a região ali da cidade fortificada. Então ele diz que será como o monte Sião. Então este monte, ele tem uma característica própria dele. Qual é a característica? A sua forma, a sua grandeza. Então ele diz que não se abala, mas permanece para sempre. O salmista ele está olhando para a região de Israel e ele está vendo as montanhas, as colinas, e ele, quando olha para o monte Sião, ele vê como o monte Sião ele está ali permanente, ele está ali firme, ele está ali forte, ele está ali sem nenhuma mudança. Esse salmista, então, ele coloca que os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala. Então, a característica do monte Sião é não se abalar, mas permanece para sempre. O salmista ele está olhando para o monte e ele está vendo, entrando chuvas e passando chuvas, passando ventos, passando as estações, e o monte Sião continua ali. Ele está vendo os anos passar e ele vê que o monte Sião está ali. Então ele, ao observar o monte Sião, ele diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A característica daqueles que confiam no Senhor é não se abalar. A palavra abalar aqui fala de tremor, fala de sofrer detrimento, de sofrer rachaduras, erosão. É esta expressão de se desfazer, abalar. Então os que confiam no Senhor têm uma característica, que é a do monte Sião, não se abalar. E isso aqui fala muito forte ao nosso coração. Uma confiança em Deus nos leva a um nível de estabilidade. E ser estável, ter estabilidade, ter uma firmeza, ter uma postura firme é fundamental para a vida. O salmista Davi diz, porque ele confia em Deus, ele não vai temer os rumores de guerras. O salmista Davi ele então diz, porque ele está confiando em Deus, quando ele ouve uma notícia má, ele não perde o sono, ele não perde a esperança, ele não fica com medo, mas ele confia no Senhor. Por isso, ele não teme os rumores que se levantam contra ele. É interessante isso, porque fala de firmeza, não se abalar. E aqui eu quero fazer essa ligação da estabilidade que há da casa na rocha. A casa da rocha não sofre abalo.
A casa da rocha não sofre rachaduras. A casa da rocha, ainda que venha tempestades, ainda que venha rios, ainda que venha montes, tempestades e batam contra ela, ela vai permanecer. Por que que ela permanece? Ela permanece porque está sobre a rocha. Então veja só que o salmista, ele vai dizer que aqueles que confiam no Senhor têm a estabilidade do Monte Sião, de permanecer para sempre. Assim como Jesus Cristo falou da casa que está sobre a rocha, que também tem uma estabilidade diante de uma crise, de uma tempestade, de eventos e de chuvas. A confiança em Deus deve ser revisada por nós todos os dias, vendo se nós estamos confiando no Senhor. Como sabemos se confiamos no Senhor? Nós vamos saber no momento de uma dificuldade, de um momento de uma crise, nós vamos recorrer ao quê? A nossa força, a nossa inteligência, a nossa capacidade, as pessoas, os familiares. Nós devemos recorrer a Deus. Se estamos recorrendo a outras pessoas, se estamos recorrendo a outros lugares, isso mostra que a nossa confiança em Deus, ela está sofrendo abalo, ela está sofrendo problemas, ela está em crise. A confiança, ela deve ser revisada, porque quem confia no Senhor é como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Uma das histórias mais maravilhosas das Escrituras Sagradas é a vida de Jó. Jó passou por um furacão na vida, não é assim? Jó passou por uma tempestade, por um problema que era complicadíssimo em todas as áreas. Econômica, mental, familiar, ele passou por todos os problemas, Jó. Mas você vê que ele estava com uma estabilidade. Embora tudo tremeu, embora tudo em roda dele caiu, desmoronou, mas ele estava ali firme. Por quê? Porque quem confia no Senhor será como o Monte Sião, que não se abala. A característica é essa, não se abala. Pode até passar por problemas, pode até passar por lutas, mas está firme, está consciente, está confiando no Senhor e então permanece para sempre. Isso aqui faz uma ligação à eternidade. Irá estar constantemente, permanente, firmado para a eternidade, porque confiou em Deus. Agora olha só o que o salmista ele coloca. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Olha que interessante. No primeiro verso, ele vê o Monte Sião, e ele vê o monte e diz: o que confia no Senhor é como esse monte. Mas agora ele está vendo os outros montes. E ele começa então a ver que existe vários montes que cercam Jerusalém. E então ele diz: se o Monte Sião é o monte em que se identifica o que confia no Senhor porque permanece, os outros montes em volta de Jerusalém são como o Senhor, que está em volta do seu povo. Olha que coisa maravilhosa isso aqui que o salmista está dizendo, que o Senhor está em volta do seu povo, o Senhor está perto, o Senhor está em volta, protegendo, guardando, livrando. Ele está em volta do seu povo desde agora, ou seja, nesse exato momento e para sempre. O Senhor nunca vai abandonar o seu povo, ele sempre vai estar em volta. Deixa eu falar algo para você nesta noite. O Senhor está em volta da sua vida.
O Senhor está em volta do seu lar, o Senhor está em volta do seu trabalho, o Senhor está em volta do seu casamento, o Senhor está em volta dos seus filhos, o Senhor está em volta da sua família, o Senhor está em volta da sua vida, o Senhor está em volta do seu povo, o Senhor está em volta da sua igreja, da igreja. Então veja isso que o salmista diz: o Monte Sião representa os que confiam no Senhor, mas os outros montes representam Deus que está em volta protegendo, como um escudo, como uma fortaleza, como um abrigo. Ele está em volta do seu povo. Isso aqui é algo maravilhoso, porque mostra o cuidado de Deus. Deus, ele tem um cuidado específico com as pessoas que confiam nele. Por que que o Senhor está em volta do seu povo? Porque o povo dele resolveu confiar nele. Quem confia no Senhor tem proteção 24 horas. Quem confia no Senhor tem tranquilidade para repousar, porque o Senhor está guardando, está protegendo, está zelando. O Senhor está em volta do seu povo e ninguém passa por ele, ninguém consegue derrubá-lo, ninguém consegue enganá-lo, porque ele é o Senhor dos exércitos, ele está em volta do seu povo. E aqui eu lembro daquele momento em que Eliseu pede para o Senhor abrir os olhos do moço para que ele visse o quantos de soldados celestiais haviam ali em volta deles. O moço de Eliseu, ele olha e ele fica assustado ao ver ali o exército querendo matá-los. Mas então Eliseu diz: eu vou orar para o Senhor abrir os olhos. E ele orou, e quando ele abriu os olhos, ele viu: mas são aqueles que estão conosco, tem muito mais, são milhares de milhares, porque o Senhor está em volta do seu povo, guardando constantemente. Isto é maravilhoso. Ele diz no verso 3: porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a sorte, não estenda as mãos à iniquidade, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Olha que interessante este verso. Ele diz que o Senhor, ele vai estar em volta do seu povo, protegendo para sempre, porque o cetro da impiedade, ou seja, o cetro daqueles que fazem a maldade, daqueles que aborrecem o Senhor, não vai permanecer sobre o justo. O cetro fala de governo, fala de comando, ou seja, o comando do mal não vai permanecer sobre a sorte do justo, não vai estar massacrando, judiando os justos, porque o Senhor está em volta do seu povo. Então ele diz o verso 4: faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. E aqui ele faz uma oração: faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. O salmista, ele pede ao Senhor para que ele venha então agir sobre sobre aqueles que são bons e sobre aqueles que são retos de coração. E ele diz: e quanto àqueles que agem de forma ímpia, se desviando para os seus caminhos tortuosos, leva eles, Senhor, leva eles com aqueles que praticam a maldade, e paz haverá sobre Israel. Então, em primeiro lugar, ele mostra que os que confiam no Senhor é como um monte de Sião. Depois ele diz que o Senhor está em volta do seu povo, e então ele aplica o verso 3, 4 e 5. Porque o Senhor está em volta do seu povo, ele vai quebrar o cetro da impiedade, ele vai fazer a bondade, a misericórdia e a benevolência estarem sobre os que são retos de coração, e aqueles que fazem o mal, ele levará com os que praticam a maldade. E então ele diz: paz haverá sobre Israel. Confiar no Senhor é garantir
a paz sobre o lar. Confiar em Deus é garantir que vai haver paz na sua alma, no seu espírito, na sua casa, nos seus negócios, no seu ministério. Confiar em Deus deve ser a nossa atitude. Então nós vimos aqui 3 lições maravilhosas. Primeiro, devemos confiar no Senhor, e então a gente não vai sofrer abalo. Em segundo, o Senhor Deus está em volta do seu povo, protegendo e guardando. E em terceiro lugar, porque o Senhor está à nossa volta, Ele então vai quebrar o cetro da impiedade, vai destruir todos aqueles que fazem a maldade e vai dar então benevolência aos que são retos de coração. Amém? Oremos ao nosso Deus, agradecendo a Ele por esta palavra e aplicando então este salmo ao nosso coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante deste salmo de número 125 e vimos que aqueles que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vimos que o Senhor está à nossa volta, guardando, zelando e protegendo, livrando-nos de toda perversidade e maldade que os homens venham a nos fazer. Pedimos, como o salmista disse, Senhor, faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, e aqueles que praticam a maldade, leva eles, Senhor, para longe de nós. Assim, ó Pai, teremos paz em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal. E eu te espero aqui amanhã pela manhã para juntos aprendermos sobre as igrejas do Apocalipse. Até o próximo vídeo, querendo Deus.